Hoje eu vou trazer meus comentários sobre o mais novo filme da franquia Extermínio, na verdade o quarto filme da franquia, chamado Extermínio Templo dos Ossos, né? Essa é uma franquia que eu gosto bastante e eu gostaria de começar aqui com uma pequena digressão que eu nunca entendi o porquê que chamaram, né, traduziram na verdade o nome desse filme aqui no Brasil para Extermínio, porque o nome original dessa franquia se chama 28 Dias Depois, o que faz total sentido com a história, né? Já que a gente acompanha a história de um cara que acorda 28 dias depois desse apocalipse zumbi que acontece lá no Reino Unido. E esse nome Extermínio parece que dá uma sensação de um filme meio genérico de terror que passava, lá sei, domingo à noite no SBT. Eu não entendi, eu acho que a pessoa achou que, né, seria um nome mais vendável assim pro filme, mas eu acho que faz até um efeito meio contrário, mas enfim. Essa franquia é uma franquia que eu gosto bastante porque eu acho que ela revolucionou a maneira como a gente viu os zumbis na época que ela foi lançada, já que ela foi a primeira produção a trazer esses zumbis que na verdade são esses infectados bem raivosos, né? Até então a gente sempre tinha nas histórias, nos jogos de zumbi, aquele zumbi que é meio lento, ele é bem um morto-vivo mesmo, e ele não é esse infectado raivoso. E eu sempre perguntava quando eu assistia esses filmes, como Madrugada dos Mortos-Vivos, ou quando eu jogava Resident Evil, por exemplo, como que as pessoas acabavam morrendo para esses zumbis, porque eles pareciam criaturas tão fáceis de serem debadas ou de serem mortas, e você se perguntava se, assim, se os personagens às vezes não eram tão burros ao ponto de acabar sendo mortos por essas criaturas. Quando você assiste o primeiro Extermínio, você vê que realmente é um perigo que, meu, ali se você tá de frente com um zumbi daquele, você provavelmente vai ser morto, porque não é só o perigo dele te arranhar ou dele te morder, mas se você tivesse qualquer contato com uma gota de sangue, com o suor que fosse daquela criatura, você já seria infectado e aí já acabou pra você o jogo ali. Então é uma franquia que eu tenho muito carinho, porque a minha adolescência, principalmente, foi muito influenciada, eu acho que pelo gênero de apocalipse zumbi, né? Ela chegou até a ser saturada nessa época, então ali no meio dos anos 2000, né? Porque a gente teve tudo. Depois, acho que o lançamento de Extermínio, principalmente, a gente começou a ter muito filme, a gente tinha filmes também ali do Resident Evil, teve também o lançamento aí da série do The Walking Dead, diversos jogos de videogame que tratavam dessa temática, então realmente foi assim, trouxe esse fôlego novo e ao mesmo tempo acabou depois saturando com o tempo. Mas enfim, agora voltando aqui pro filme, né? Esse filme deixou um pouco a sensação que eu não consegui entender pra onde que eles querem encaminhar com essa história. Porque a gente tem aqui o Danny Boyle, que foi o diretor do primeiro filme, né, do primeiro Extermínio, e o Alex Garland, que foi o roteirista também do primeiro filme, e que depois voltaram a essa dupla e voltou para fazer o terceiro filme. Já que a gente no segundo filme ali, a gente teve um filme que, como eu falei, né, o primeiro Extermínio ele foi muito influente, porque ele realmente inovou no gênero de zumbi, apesar de trazer aquela história do apocalipse zumbi, um cara acordando meio que numa cidade, e aí essa cidade ser dominada por zumbis e tudo mais, ok? E no final das contas, os zumbis, né, as criaturas não serem o principal perigo, e sim os humanos. Nesse sentido, é uma história já batida até, né, do gênero, mas ele trouxe a inovação das criaturas, né, da maneira como as criaturas se importavam. O segundo filme já é um filme realmente que ele é meio B, assim, um terror meio B, as atuações são meio ruins, a história também, o roteiro já também não é muito legal. Inclusive, eu acho que dá pra até dizer que é o pior dessa quadrilogia, né, desses 4 filmes que existem até agora, com certeza eu acho que o segundo é o pior. E aí a gente teve o retorno dessa franquia, vamos dizer assim, com o terceiro filme, o terceiro Extermínio, anunciado como o primeiro de uma nova trilogia. O que eu nunca entendi, já que até então a gente não tinha meio que uma trilogia antiga, a gente só tinha 2 filmes, né, lançados até o momento, mas tudo bem. E aqui voltaria, então, o diretor original da franquia e também o roteirista original, inclusive com a promessa de que talvez aparecesse aí o Cillian Murphy, que foi o protagonista do primeiro filme e que quando lançou o terceiro filme ano passado, ele já estava realmente muito famoso, né, principalmente por Peaky Blinders, mas já tinha feito Oppenheimer também, então assim, era um grande nome que também poderia estar de volta aí à franquia. E aí aqui eu vou comentar um pouquinho do terceiro filme, até vou falar alguns spoilers, porque eu tô imaginando que se você for assistir o quarto filme no cinema, você já vai ter assistido o terceiro filme, né? Mas, enfim, o terceiro filme, ele realmente traz o diretor original da série, traz aí o roteirista original da série, traz essa promessa de ter meio que uma história para mais 3 filmes, né? Para mais 2 filmes depois do lançamento da volta desse terceiro. E, de fato, Cillian Murphy não aparece no filme. Existia também, agora que eu lembrei, toda uma propaganda junto com a Apple desse filme, porque esse filme, em teoria, ele foi gravado todo com iPhone, já que o primeiro filme da franquia, ele tem uma estética meio como se fosse gravado com uma TechPix, então eu imagino que eles quiseram trazer isso novamente, até fizeram essa propaganda junto com a Apple, pra meio que trazer algo meio realista, vamos dizer assim, porque tá trazendo uma filmagem como se qualquer pessoa pudesse ter feito, né, já que é feito com celular, e ao mesmo tempo
também aquela propaganda da Apple de que você pode usar um Apple para fazer filmes cinematográficos. E aí quando você via, na verdade, as fotos de como foi gravado com esses iPhones na internet, na verdade tinha um iPhone, mas também tinha mais US$ 100.000 em equipamento junto. Aí, ou seja, né, você não é qualquer pessoa em casa que ia conseguir gravar um filme com a mesma qualidade que eles gravaram o Extermínio 3. Então, fora essa pequena digressão, né, a gente tem aí a equipe original, né, de direção e roteirista voltando pro terceiro filme, tem nomes interessantes no elenco, então tem o Aaron Taylor Johnson, tem a Johnny Connor, tem o Ralph Fiennes fazendo aí o Dr. Kelson, né, no filme, então você tem um elenco legal, e a história e o filme em si eu acho que começa bem bacana, né, começa com o pai e o filho ali indo fazer meio que a primeira caçada fora daquela vila em que eles moram, o filho de repente descobre que a mãe tem um problema de saúde que o pai parece meio que negligenciar e leva pra esse doutor que mora fora dessa vila, é um cara meio excêntrico, meio esotérico assim, e aí beleza, a trama do filme se desenvolve, mas aí eu achei que ele começou a se perder no momento em que pareceu pra mim que o filme queria humanizar de alguma maneira os zumbis, né? Então é meio que uma inovação, vamos dizer assim, dentro do gênero, mas que ao mesmo tempo pra mim não parecia fazer muito sentido. Isso principalmente pela cena em que a Judy Connor tentava conversar com uma zumbi grávida, né? E essa zumbi ao mesmo tempo não atacava ela. Isso eu já achei que ficou um bocado esquisito, mas ok, não é o foco principal do filme ali, só tem essa cena que eu achei, ok, meio estranho, né? E aí beleza, tem o desenrolar da história. No final do filme a gente tá lá acompanhando o Spike até que ele encontra aquele grupo que seria o grupo dos Jimmys, do Teletubbies, e aí ali o tom do filme desanda, assim, totalmente, nem que desanda, mas na verdade destoa, né, essa é a palavra, do que a gente estava assistindo até agora, porque começa a parar meio um filme meio de sátira, com as pessoas fazendo malabarismo e tudo mais, e fazendo a conexão do que foi, né, vamos dizer assim, que o prelúdio ou a abertura do terceiro filme, que é mostrando aquela criança que teve basicamente toda a família morta, né, o que aconteceu, o que se tornou, e isso deixa um gancho pro próximo filme, e aí você fica se perguntando, meu, o que eu acabei de ver nesse final? Esse final destoou o tom totalmente do que eu estava assistindo até agora, o que vai ser esse quarto filme? E aí a gente vem pro quarto filme, que ele começa literalmente da onde terminou o terceiro, então a gente vai ter aí o Spike meio que sendo iniciado nesse grupo aí dos Jimmys, que é esse grupo satanista, o que nessa questão eu achei até que é legal, porque você tem um grupo de uma criança onde ela cresceu apenas conhecendo os Teletubbies, vamos dizer, assistindo muitos Teletubbies, né? Isso é mostrado lá no começo do terceiro filme. Ao mesmo tempo, o pai dele era padre, então ele tinha esse lado religioso ligado, só que ele cresceu com esse universo totalmente deturpado, né? Com as coisas que ele conhecia, que era religião, e literalmente Teletubbies. Ele acaba meio que o reflexo dele no futuro é a junção dessas duas coisas, só que totalmente deturpada num mundo pós-apocalíptico, né? Então a gente vai acompanhar esse grupo, mais uma vez acompanhar o Spike, tendo a história deles ao mesmo tempo entrelaçada com a história do Dr. Kelson, né? E aí qual que é um dos principais problemas pra mim desse filme, tá? Porque aí eu já posso dizer aqui que esse pra mim é o segundo pior filme da franquia, tá? Tem coisas que são legais, como eu falei, né? A ideia de você ter ali essa ideia dos Jimmys, dessa criança que cresceu com a realidade totalmente deturpada, num apocalipse zumbi, isso eu achei legal. Tem cenas que são bem gore aqui, até mais do que o terceiro filme, isso também achei legal. Você vai ter aqui uma estética de filme mesmo, né? Então é trabalhado com aquelas câmeras mais tradicionais de cinema, com aquela Arri, por exemplo. Você não vai ter aqui esse negócio do iPhone ou da Apple. Só que você vai ter tramas aqui meio desinteressantes e até certo ponto meio repetitivas. Você parece que o filme ele não tá indo pra lugar nenhum. E no final das contas é isso que dá a sensação, né? Você vai ter ali a trama dos Jimmys, você vai ter a trama do Dr. Kelson, basicamente são as duas tramas que acontecem no filme. E parece que é um filme que ele não tem ápice, tá? Na verdade, clímax, né? Parece que essa é a sensação que eu fiquei. É construído uma história do Dr. Kelson meio, que pra mim, meio desinteressante, o negócio dele com aquele zumbi motumbo, que já apareceu no terceiro filme, aqui fica tendo close da piroca do zumbi o tempo todo no filme também, mas enfim, fica tendo ali uma relação desses dois, um negócio meio poético, meio dramático, que destoa meio que do tom do filme, ao mesmo tempo que também o lance dos Jimmys, até certo ponto, tem esse negócio de construir esses personagens, mas depois também meio que parece que não dá em nada, e o filme ele termina sem um clímax.
Ele parece que foi quase que um prelúdio para quando você chegar no final desse filme você entender que, agora vai ter o terceiro e último filme que parece que vai ser mais interessante. A sensação que eu fiquei é como se eu estivesse vendo um episódio meio que desinteressante de uma série de TV. Do mesmo jeito que quando eu falei aqui do terceiro filme do Avatar, o James Cameron tinha dado aquela entrevista em que ele gravou o segundo e o terceiro filme junto, né? E aí meio que deveria ser tudo um filme só, e ele separou em dois, e aí esse terceiro filme fica meio que parece que nem tem, né? Não tem história para ser contada no terceiro filme. Eu fiquei com a mesma sensação aqui, porque também aqui existe essa mesma história de que o terceiro e o quarto filme da série Extermínio também foram gravados meio que em sequências, logo em seguidas, para realmente ter essa questão até temporal e a questão estética de história mantida no filme. Então você vai perceber ali que ele é quase como se fosse um filme só que eles resolveram dividir em dois, só que não tem história suficiente para contar nesse quarto filme. É o mesmo problema que eu acho que a gente começou a ver lá atrás, desde que decidiram dividir o quarto filme de Crepúsculo aí em dois, depois fizeram isso também com Jogos Vorazes, depois fizeram isso aí também com Harry Potter, e nunca deu certo. Parecia que sempre o primeiro filme era muito ruim e tudo acontecia no segundo, ou vice-versa, né? E aqui parece que é a mesma coisa. Parece que você conseguiria resumir toda essa história em um único filme, e aí você tem coisas que trazem ideias legais pro gênero, como eu já comentei, né, mais de uma vez, essa questão dos Teletubbies e tal, essa história da criança que cresceu com essa imagem distorcida das coisas. Você vai ter um lance ali do Dr. Kelson, até com uma apresentação que ele vai fazer mais pro final do filme, que também é legal. Só que todo esse lance de humanização do zumbi que volta nesse filme aqui, que eu comentei, né, que tinha no terceiro e volta aqui, só que mais forte ainda, como se os zumbis, na verdade, eles não fossem criaturas ou não fossem mais esses monstros, né, que a gente entende como tendo essas criaturas clássicas de filme de terror. Eles humanizam os zumbis de uma forma que aí eu achei que ficou nada a ver, meu. É quase como uma desconstrução dos zumbis, trazendo eles para um olhar mais humano, mas que eu acho que não cabe aqui porque a gente tá falando de um filme de terror e de criaturas, de monstros clássicos do cinema, e que até tudo bem você querer trazer isso na visão, acho que, do personagem em relação à criatura. Mas o problema é que o filme aqui, ele de fato meio que mostra que a criatura também tem um lado meio humano, que na verdade ela não faz o mal porque ela é uma criatura, tipo, maléfica, um monstro em si. Ela faz porque existem justificativas para aquilo, e aí eu acho que isso já meio que quebra total os caras, mano, pera aí, velho, eu tô vendo um drama, então, de um humano com um zumbi, é quase que um romance, né? E essa cena que tem mais pro final do Dr. Kelson, que é legal, que envolve inclusive Iron Maiden, mano, muito boa, até porque traz uma dualidade que eu, no meio do filme, já comecei a pensar se o filme ia debater isso, que é uma questão muito de religião contra a ciência, que a gente tá falando de um médico, e ao mesmo tempo a gente tem uma seita satânica do outro lado, né? Então, se o filme ia trazer essa meio que, não sei se polêmica, entre aspas, mas, tipo, fanáticos religiosos que não buscam a razão. Do outro lado, a gente tem ali um médico do lado da ciência, né, ateu, em que busca a razão. Ele meio que traz meio que isso, mas não de maneira também que meio corajosa, vamos dizer assim, que traga essa discussão mesmo assim à tona. Só é meio que citado ou colocado meio que de maneira meio subjetiva, e você fica ali, ok, tá, mas não teve também isso, não teve nenhum desenrolar dessa questão ou desse tema dentro do filme. Pensando aqui, né, como o final do primeiro filme foi legal, cara, de você ver lá o Cillian Murphy meio que sozinho contra os soldados e ao mesmo tempo zumbis e tudo mais. Você não vai ter, acho que a gente nem teve mais um filme, né, da franquia Extermínio, que você não vai ter de novo, como eu falei, né, infelizmente, um filme que não tem clímax. Mas é isso, pessoal, a sensação que eu fiquei então aí com o Extermínio 4 é querendo assistir o Extermínio 5, pra ver se de repente dessa trilogia nova, o quinto filme vai poder ficar assim, pelo menos pau a pau com o primeiro, né, fazer algo tipo, caramba, mano, legal, tipo, às vezes não é melhor, mas tá ali, sabe? Então é isso, muito obrigado se você assistiu o filme até aqui, depois deixa nos comentários o que você achou aí do filme Extermínio 4 e Templo dos Ossos, se você enxergou coisas que eu não enxerguei, se de repente o porquê que eu deveria ter gostado desse filme, né? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.